Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinhos? Esse mal que vos fala espera sincera e cordialmente que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda esse vídeo pra um amigo, pra uma amiga, pra aquele grupo do WhatsApp, do Facebook, do Amino, do Telegram, que eu sei que você faz parte, porque hoje vocês já sabem, é os relatos que vocês mandam, quarta-feira, causo dos inscritos nesse canal, desse mago que vos fala e que adora ver os causos de vocês. Então, mago, pra onde eu tenho que mandar o meu caos, se eu quiser ter o meu caos lido e compartilhado e comentado por você aí no nosso canal? Você manda pro seguinte e unicamente para esse endereço: causos.monjamago@gmail.com, repetindo, causos.monjamago@gmail.com, porque esse é o único endereço que eu tenho uma fila de causos. Não adianta mandar por nenhuma outra rede social, porque ele não será lido. A única forma de ser lido é mandado por este endereço, tá bom? Bom, meu povo, bora para os causos de hoje, né? Sem ficar de muita firulinha. Como vocês sabem, eu vou reagir aos causos aqui com vocês, porque eu ainda não li, né? Ainda não li, eu não leio previamente os causos, porque eu gosto de seguir a fila e gosto de ter o elemento surpresa para poder reagir aqui com vocês. Bora lá, então? O primeiro caso de hoje se chama Sonho com Hecate. Oi, titia do meu coração, tá bonzinho? Eu espero que sim, tô bonzinho, amor, e você? E vocês, punheteiros, como estão? Vamos para mais um caos da aprendiz de magia W-Man desse canal. Como eu já tenho relatado por aqui, estou caminhando a passos pequenos nesse mundo da magia, e como boa cagona e cautelosa que sou, estou me desenvolvendo em etapas, aprendendo a controlar a mim mesma antes de me aventurar e tentar controlar forças que não conheço. Tá certíssima. Dada a contextualização, vamos ao caos. Eu tenho praticado exercícios básicos do livro de Bardon, como meditação, gnose, controle de energias minhas ao meu redor, nada muito grandioso, mas que tem me acrescentado muito e que eu me divirto fazendo. De uns 2 meses pra cá eu tenho tido sonhos lúcidos, onde eu pratico magias pequenas. É como se fosse uma sala de treinamento. Eu durmo, entro na sala onde tem grandes janelas, alguns espelhos, e geralmente eu estou acompanhado de guardiões que conversam comigo, me instruem, mas eu nunca os vejo. Apenas ouço a voz. E o meu último sonho foi um sonho muito especial e intrigante para mim. Eu entrei na sala e comecei a treinar transfiguração, bem Harry Potter mesmo, kkkk. E no sonho eu conseguia moldar o meu corpo da forma que eu desejava. Me transformar em animais, crescer, diminuir, ficar invisível, tudo com o poder da mente. Dava um trabalho, exigia muita concentração, mas eu treinando muito conseguia. Então comecei a brincar com o meu corpo, até com a minha personalidade. Eu ficava extremamente sexy uma hora. Na outra eu era uma nerdzinha bem estereotipada. Depois eu era muito alta, depois virava uma sereia e assim eu ia me divertindo. Mas cada vez que eu me transfigurava, entrava 1 ou 2 pessoas na sala e visivelmente me trariam um problema e que não eram boa coisa. Então nesse momento, treinando, eu conseguia abrir um buraco no chão e esse buraco os engolia, funcionando como uma prisão. E ali eu continuava praticando e brincando. Até que eu fui ficando bem cansada e fraca e as transfigurações davam mais trabalho e demoravam mais para acontecer. Eu questionei a minha mentora, que estava ali comigo, o que estava acontecendo. E aí vem a minha surpresa. Ela, que até então estava calada apenas observando, me disse: minha criança, você não percebeu ainda que está aprisionando a você mesma? Eita! Está se desfazendo dos seus pedaços, achando que essas partes de você vão te criar algum problema pelo jeito delas. Todas as pessoas que você aprisionou são você, e enquanto você não fizer as pazes com as suas sombras, você estará fadada a fracassar nas suas práticas e na sua vida. Vixe. Na hora me veio um gelo na espinha e imediatamente minha mente se conectou à mente daqueles que eu havia aprisionado, e tudo o que eu vi era o escuro do buraco onde eu os mandei. Eu estava assustado e com medo. Com essa visão eu acordei com a minha gata derrubando um copo de vidro, que ficava ao meu lado na cama, no chão, quebrando ele. Eu acordei com uma sensação de quem acabava de levar uma bronca e acordar para a vida, sabe?
Foi um grande ensinamento, mas até então eu nunca tinha questionado quem era a pessoa que me mentorava ali. Sabia que era uma figura feminina, mas não sabia quem era. Até que aconteceu a primeira missa enoquiana nesse canal, e eu, como uma boa beata, estava lá. E então descobri a figura feminina que estava me guiando nas práticas, Hecate. Quando ouvi a descrição do reino em que ela estava e as características dela, reconheci no mesmo mento e buraco. Deve ser no mesmo momento e buraco. E a figura da mulher, eu nunca tive nenhuma proximidade com Hecate e sempre evitei me aproximar de qualquer entidade que não se mostrasse a mim de alguma forma. Sempre acreditei que Hecate nunca tinha me visto na vida. Pois bem, acho que pela minha dedicação à arte da magia e ao meu cuidado, respeito e prática de alguma forma chamou a atenção. Em algum momento ela se dispôs a ajudar. Hoje eu só tenho a agradecer. Uma frase que me bateu mais do que anos de terapia, e agora eu estou caminhando em minhas sombras para fazer as pazes com ela. Claro, pode ter sido um fenômeno psicológico do meu inconsciente trazendo algo à luz numa roupagem que conheço, mas ainda assim foi importante e grandioso para mim. Obrigada, Mago, por este canal que tem me transformado, e obrigada, Hecate, por me guiar nesse caminho. E é isso, pessoal. Façam magia do jeito certo, abominem o bolsonarismo porque ganhamos a batalha e não a guerra, e tchau. Ai, que fofa. Amor, é muito claro que você participa da egrégora do canal, né? Esse canal ele tem uma egrégora. Não se enganem achando que não, porque ele tem, né? Quem participa dos ritos coletivos, das missas enoquianas e tudo mais, participa dessa egrégora de forma direta ou indireta. E os meus mentores espirituais, as minhas entidades, aqueles que caminham comigo, são direcionados a vocês em algum aspecto da sua vida mágica, da sua vida espiritual, né? Direta ou indiretamente. Isso foge do meu controle, né? Como nesse caso. Essa moça que escreve o relato, que já escreveu tantos outros aqui no canal, né? Ela faz um tempo que não só me acompanha, como participa de missa enoquiana, participa de ritos, participa disso, daquilo outro, vai acompanhando o canal, chega uma hora que você se conecta com essa energia, não tem como. E Hecate é a minha grande mentora, minha grande guardiã, né? Se hoje eu trabalho com magia enoquiana, se hoje eu tenho esse canal, se hoje... Tudo foi um construto, um processo de construção que veio de Hecate. E quando você relata no sonho que, primeiro, foi um sonho lúcido, isso já é um sinal muito, muito evidente e forte de um sonho que deve ser levado em consideração para além de um fenômeno psicológico, né? Depois, no seu sonho lúcido, você tem uma mentora com ares de Hecate, né? E que fala sobre sombras, que é o aspecto que a Hecate mais trabalha, e num primeiro nível de magia é o que ela costuma trabalhar. Você falou que está começando na magia, está fazendo seus passos, seu treinamento basilar ali com Bardon e tudo mais. E você tá certa, nesse passo é muito importante se conectar com os seus monstros interiores. Então o que Hecate veio te trazer foi uma primeira grande lição, para que você de fato consiga mergulhar, né, nas suas sombras, e é um processo chato, é um processo doloroso, porque elas vêm à tona, né? Elas emergem pra nós, então o nosso pior é revelado. E revelado na vida, tá? Não se engane. Se você conseguir fazer esse trabalho com as sombras, muito provavelmente algumas pessoas vão se afastar porque você está sendo tóxica, você se torna uma pessoa tóxica do nada, você começa a fazer coisas que você não queria fazer, até que você começa a controlar, dominar essa sombra, né, que te domina, e aí você faz as pazes com ela e consegue colocar ela no devido lugar dela, que é direcionar a sua energia para a luz. Então é um trabalho difícil, viu? É um trabalho bem difícil, bem doloroso, muitas das vezes bem lento, muitas das vezes você vai voltar nesse trabalho, como eu volto até hoje. Então integrar nossas sombras vai por mim. Não é um processo nada amigável. Então eu não tenho dúvidas que houve uma manifestação de Hecate, mas muito pela egrégora que você comunga aqui do canal, né? É muito bonito ler isso. Parabéns pela experiência e trabalhe suas sombras, vale a pena. É um trabalho que muitos ignoram, né? É interessante, né? Os mesmos que querem lidar com os próprios demônios da Goetia não querem trabalhar suas próprias sombras. Complicado. Então esse caos que ela nos relata
nos traz duas lições muito importantes. Primeiro, quem participa das coisas do canal participa da nossa egrégora, não tem jeito. Hora ou outra, Hecate, Anja Noquiano e tudo mais acaba chegando até vocês. Uma outra coisa importante é também que o trabalho das sombras em si, que ela fala, né? Que é muito importante a gente trabalhar as nossas sombras, a gente elaborar as nossas sombras, a gente não ignorar o nosso pior. E não condenar o nosso pior a uma região escura dentro de nós, né? Como todo mundo faz. E sim trazer o nosso pior à tona para poder integrá-lo. Porque senão você vai chegar num ritual com um demônio e ele vai jogar o seu pior na sua cara. Em casos de exorcismo é muito comum, né? Você vai exorcizar um capeta, como já aconteceu comigo, e eu cheguei na frente pra ajudar o padre pra exorcizar, o capeta olhou na minha cara, e na época eu não era muito bem, não lidava muito bem com a minha sexualidade. Ele olhou pra mim e falou: olha o Frei viadinho querendo me expulsar, mas o que você quer mesmo é chupar e por aí foi, né? E eu saí arrasado daquele encontro com o Satanás. Por quê? Porque eu não trabalhava minhas sombras até então. Eu estava numa época na minha vida espiritual que eu ignorava os meus aspectos sombras, e naquela época a minha sexualidade era uma sombra para mim. Assumir a minha homossexualidade era algo horrível na minha cabeça. E eu ignorava isso porque era algo demoníaco. E aí, num ritual de exorcismo, foi me revelado, jogado na minha cara, o meu pior, o meu podre. E os demônios fazem isso, a natureza deles é comum eles fazerem isso. E não só em rituais de exorcismo, mas num ritual de Goethe. Talvez não falado, se você não conseguir ouvir a voz dessas entidades, mas eles vão trabalhar isso em você para manipular você por conta disso. É muito comum, por exemplo, o pessoal que trabalha com Bune vira demonólatra e cadelinha do Bune. Por quê? Porque ele começa a dar as coisas em migalha. Por quê? Porque ele sabe que a sua sombra é a avareza. Que pra você o que mais importa é a vida material, mas você não sabe lidar com isso e você fica frustrado com o seu excesso de ambição. E a sua avareza te domina. E é aí que o demônio te pega. Então os daimons, os cacodaimons, eles pegam as nossas sombras. É por isso que trabalhar com eles, ou com qualquer entidade mais densa, exige um autoconhecimento do nosso aspecto denso, né? Do nosso aspecto tóxico, do nosso aspecto lixo, sabe? E esse relato é muito bacana, e que bom que Hecate apareceu. Porque se você ignora suas próprias sombras, filha, lá na frente elas te engolem. Vamos pro próximo caso? Experiência ou alucinação? Meu Deus, é gigantesco. Hoje vocês capricharam. Vamos lá. Olá. Desde muito pequeno eu sinto uma sintonia muito curiosa, um sintoma muito curioso, quando se trata de ouvir ou citar palavras de um livro sagrado de uma egrégora muito popular no mundo ocidental. Tenho uma instantânea e muito breve epifania, não raro, embargando a minha voz, a ponto de impedir a minha capacidade de fala, e fazendo brotar lágrimas dos meus olhos. Nossa! Porém, o fenômeno é tão somente no exato momento, desaparecendo segundos depois. Ainda assim, quase sempre impossível de conter ou evitar. E ocorre ainda hoje. Background. A egrégora seguida pelas pessoas da casa onde nasci e cresci não era essa. Seguiam uma religião de matriz afro-brasileira muito popular no nosso país, e após um período de tempo migraram para uma outra religião de matriz estritamente africana, e que apesar de nem tão popular assim como a primeira, é muito respeitada por todos, significado que tenha na formação da nossa identidade cultural. Portanto, o meu contato com aquela egrégora, a que me referi no início, era praticamente nulo. Você está falando de igreja, provavelmente, né? Livro sagrado no ocidente. Ai, por que não fala as coisas logo claras, né? Aquela egrégora, como se a gente não fosse saber. Ai, que saco. Já falei, já. Em virtude disso, eu hablo mesmo. Como era uma manifestação muito impressionante, fui investigar e acabei inevitavelmente me associando àquela egrégora do início do relato. Absolutamente convicto de que sua inequívoca veracidade e exclusividade por causa do seu livro sagrado, que continha esses versos e dizeres que me eram tão impactantes. Muita coisa aconteceu em virtude disso, mas vou omitir agora para a absoluta inviabilidade de um relato tão extenso. Nossa, como você fala difícil, moço. Mas com o passar dos anos, a minha convicção que era inabalável acabou aos poucos por abalar-se. E foi basicamente por tudo aquilo que podemos ver no caminhar da humanidade neste planeta. Comecei, inconformado, a ter discussões com essa divindade
na tentativa vã de entender o porquê as coisas eram assim, porque deveriam ser assim. A questão da empatia com a dor do próximo, do sofrimento do outro, dos desvalidos, dos enjeitados, dos preteridos, dos excluídos, dos que sofrem desprezo, dos que sofrem preconceito, dos que são perseguidos, enfim, sempre me trazia um sentimento de inconformidade com a realidade das coisas e me machucava profundamente, ainda machuca de certa forma. E ficava boquiaberto com os meus companheiros de egrégora a respeito da sua alienação e egoísmo, onde pareciam buscar praticamente o inverso daquilo que o líder nascido na sua religião ensinou e que consideravam como única verdade. Era inacreditável. Nunca se questionavam sobre onde estava a justiça para aqueles que não a recebiam, ou recebem de uma forma absolutamente desproporcional, comparado com os felizardos nascidos nesse planeta. E não falo de bens materiais. Ainda mais porque nos fora dito bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu ficava inconformado com o pretenso cinismo dessa frase, porque enfatiza justamente que as pessoas como eu, que têm fome e sede de justiça. Veja que poderia ter sido dito apenas os que têm fome ou os que têm sede, mas não, foi enfático. Os que têm fome e sede de justiça. E onde estaria a justiça? Nessas discussões com essas divindades eu questionava a sua tão apregoada bondade para com as pessoas. Onde está? Por alguma razão, eu sempre me dirigia ao chefe desse triunvirato. Nossa, triunvirato, meu Deus do céu! E poucas eram as vezes que me dirigia ao que nasceu e quase nunca ao auxiliador que ficou encarregado por aqui. Questionava a razão do porquê o destino de umas bilhões de pessoas era tão pavorosamente pior do que poucas outras. Qual o sentido disso? Cheguei a acusá-lo de mau, de genocida, de covarde e mesmo de sádico, alegando que ainda que eu não seja pai, nenhum pai teria para com seus filhos tal atitude de omissão e desprezo. A experiência. Um dia, dirigindo numa conhecida rodovia da Grande São Paulo, ouvi uma música religiosa mais por hábito que por resquícios de fé, cuja letra exaltava a tal entidade que em determinado ponto a invocava seguida 3 vezes. Pensei comigo, tá bom, até parece. De repente comecei a sentir uma presença absolutamente aterradora. Senti um medo inacreditável, mas de alguma maneira uma percepção de que a presença não era maligna em si. Intuí que era aterrador e dava aquele medo assombroso, era poder. Entre parênteses, só me vem essa palavra agora para tentar descrever aquilo. Eu tive quase certeza na hora de que eu poderia, na minha condição de humano, não sobreviver àquilo que estava acontecendo, tamanha era a intensidade. Imediatamente eu tive um instinto de cobrir os meus olhos. Entre parênteses, não sei de onde veio isso, mas não podia fazê-lo pela óbvia razão de estar dirigindo. Comecei a me sentir como que bêbado, e que ia desmaiar em instantes. A sensação era que o meu corpo estava inflando e ocupando todo o espaço do carro, e que eu estava sendo puxado para outro lugar. Senti que estava saindo de mim, e que eu queria ir. Eu realmente queria me deixar levar. Ao mesmo tempo, eu senti a necessidade de pôr o meu rosto no assoalho do carro, e comecei quase sem perceber a balbuciar. Eu não sou digno, eu não sou digno, me desculpando para aquele ser espetacularmente especial. Eu não sei quanto tempo isso tudo durou, mas eu imagino que tenha sido apenas poucos segundos, afinal, o carro sequer saiu da faixa onde estava. Muito embora pareceu ter demorado bem mais. A lembrar o esforço que tive que fazer a fim de lutar para não me entregar àquela sensação de desmaio, sair de mim, me deixar levar. Rapidamente essa sensação começou a diminuir e pouco antes de começar a voltar ao normal, uma mensagem me foi postada na minha mente. Eu digo postada porque não foi falada. Eu não ouvi. Não houve a sensação da impressão de som nos tímpanos. Também não teve a sensação de percepção da mensagem no tempo, quando ouvimos algo. Esse algo, com início, meio e fim, demora algum tempo, mesmo que seja pouquíssimo, para completar a ação. Não, foi absolutamente instantâneo. A melhor forma de explicar isso que ouvi é assim. De repente, a mensagem que nunca esteve lá simplesmente apareceu como se sempre estivesse. E a mensagem era fluida, não tinha palavras específicas. Era mais uma ideia do que uma sentença de sujeito predicado. E dizia assim: menino, entre parênteses, ou criança, ainda que lhe desse
ainda que lhe desse, você não teria capacidade / habilidade de sequer receber, entre parênteses, a informação do porquê as coisas são como são. A presença rapidamente se desfez, e após alguns segundos me recuperei completamente, ainda abalado pelo que ocorreu. E aí? Foi uma experiência ou uma alucinação? Muito sucesso, grande abraço. Independente de ser uma alucinação, não deixa de ser uma experiência. É importante destacar isso. Cara, é complicado porque eu não sou pastor para te orientar e nem padre. Mas eu já fui monge, então eu posso elucidar um pouco disso. Quando a gente se identifica com alguma egrégora desde vidas passadas e aquilo mexeu muito com a gente tem sensações disso na vida atual. Eu, quando era monge e lia o saltério, né, na liturgia das horas da igreja, e a gente cantava aquilo em gregoriano, e aquilo me levava a lágrimas também. Embora movido pelo som das palavras e pela vibração que aquilo produzia em mim, existia algo por detrás. E eu descobri que em vidas passadas eu já havia sido sacerdote da igreja, né? Então faz sentido que provavelmente o que te leva a toda essa comoção e tal seja algo referente a vidas passadas. Como você é cristão, provavelmente, não sei se acreditaria nisso ou não, porque eu não sei qual cristianismo você segue, né? Se é um cristianismo protestante, católico, se é um cristianismo gnóstico, né? Eu espero que seja gnóstico, dado que você está no meu canal, né? Crentes aqui não são muito bem-vindos, mas gnósticos são. Então é muito complicado a gente determinar se o que ocorreu com você nesse ato foi uma alucinação ou não. Agora, que você estava completamente embriagado dentro de uma egrégora, isso você estava. E isso corrobora muito pro êxtase religioso, né? Quando a gente no mosteiro se retirava pro eremitério. Um eremitério é basicamente uma casa isolada dentro de um monte, né? No meio da floresta, no meio do mato. Para meditar, se retirar, se penitenciar, ficar isolado de tudo, para ter um contato mais divino, a gente tinha experiências incríveis, sobrenaturais com a divindade da egrégora em questão. Então, muito provavelmente foi o que ocorreu a ti. Você estava focado, sua mente estava focada, você estava em crise existencial com relação a esse Deus, que eu considero também um pervertido, né? E aí você teve essa experiência, né? Dessa divindade poderosa querendo te esmagar. Por quê? Muito provavelmente se revelou para você um aspecto bélico de Deus, né? Que é Elohim Gibor, que é Jeová, que é Sabaoth, né? Que são aspectos bélicos de conquista, onde Deus pesa a sua mão de maldição, que é a sua esquerda, né? Então muito provavelmente foi isso que te aconteceu. Você teve uma experiência com o aspecto bélico do Criador, né? E foi isso. Agora, o que você deveria levar em questão é não confiar somente na sua experiência gnóstica. E aí eu te convido a estudar a Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ela tem algo que nós chamamos em teologia de exegese. A exegese, né? E a hermenêutica é o movimento que nós fazemos para interpretar a Sagrada Escritura à luz da tradição que ela foi passada. Eu falo isso porque eu sou teólogo praticamente, né? Então, no mosteiro eu estudei teologia e filosofia. A gente nunca interpreta um texto bíblico na literalidade como fazem os protestantes. E é por isso que eu acho que você teve acesso a um cristianismo protestante e não um cristianismo litúrgico católico, né? Dentro da igreja, para a gente ler a Bíblia, a gente lê a Bíblia e a gente vai interpretar isso pela história, pela antropologia, pela psicologia de um povo, nunca no sentido literal do que está escrito ali, né? Então é muito importante que, se você quiser se aprofundar em Bíblia, para entender, por exemplo, o que significa as bem-aventuranças do Cristo, você estude a patrística, o que os padres da igreja falavam sobre, o que os veneráveis santos antigos e tal falavam sobre, né? Faz uma exegese comparativa para ver a explicação que os antigos davam para um significado do que se tem agora. Porque a Bíblia, você está falando de um livro milenar. E se tem um milênio se é um livro milenar, né? Mais do que milenar,
Ele tem uma tradição ali por detrás, que infelizmente não está na igreja protestante. A igreja protestante, ela quebra qualquer tradição, né? Ela se vale pela interpretação literal da Sagrada Escritura. E quando você interpreta literalmente a Sagrada Escritura, você incorre no erro, que é o que leva essa galera toda aí a viver completamente o oposto do que diz as Escrituras, né? Quando você lê lá, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, você tem que entender que Jesus não está falando isso para geral. Jesus estava falando aquilo para um povo em específico. Jesus estava falando aquilo para pessoas que viviam na humilhação sobre o jugo de um império romano que os escravizavam. Jesus, como judeu, e judeus são povos revolucionários que vieram de libertações desde o seu fundamento, né? Cativeiro, libertação, essa é a dinâmica que o Deus sádico deles trabalham com eles, né? Escravizam o povo e libertam o povo. Escravizam o povo e libertam o povo. Essa é a dinâmica do judaísmo, essa é a dinâmica do cristianismo, do islamismo. Perceba que toda a dinâmica dessas religiões gira em torno de escravidão e libertação. Escravidão e salvação, né? Então você precisa entender todo esse contexto à luz da razão antes de uma gnose. E eu acho que é o que está te faltando. Então, se você quer seguir o caminho do cristianismo, eu acho que me parece, né, mais interessante que você estude a tradição de onde vem isso, né? A Bíblia que você tem hoje, ela é totalmente deturpada. Vai estudar Bíblia lendo uma Septuaginta, vai estudar Bíblia lendo uma Vulgata, vai estudar Bíblia lendo Bíblias antigas. Porque essa que tem atualmente é triste. Faça um curso de teologia, se aprofunde, né? Afinal, estamos falando de algo milenar. Se é algo milenar, não é algo para ser interpretado ao bel prazer de qualquer um. É isso. Desculpa a gente falar de cristianismo aqui, mas o caos era sobre cristianismo, não tinha como, né? Vamos lá. O último caos de hoje, e esse daqui é bem rapidinho, ainda bem, porque esse vídeo já tá longo demais. Caos com Gremory e reforço de Lilith. Eita. Olá, mago, me chamo Hunter. Entre parênteses, mentira, mas não quero dar a cara a tapa. Mas tu vai saber quem sou lendo. Causo com Gremory, mais 18. E aí, mago, como você tá? Tá bonzinho? Espero que sim. Vou resumir pra você não ler um textão. Ainda bem. Minha atual namorada, mas hoje como ficante, entre parênteses, 1 mês na época, entre parênteses, tem tempo, veio aqui na minha casa pela primeira vez. E claro, fuder pela primeira vez. Entre parênteses, coisa que nunca tive que esperar por. Também ninguém nunca me acompanhava, porque eu uso hormônio e, né? O fodedor. Brochei pela primeira vez também. Porra, acabei de chamar de fudedor. Não soube lidar muito bem. Ela na noite seguinte foi embora, sem nem mais qualquer tentativa. 2 dias depois, durante um rito coletivo, fudemos pela casa toda pela primeira vez. Parecia que nada nunca tinha acontecido. Tentei não ser muito explícito pelo money do mago no vídeo. Não entendi muito bem, mas vamos lá. Resumão. Ah, tá, entendi. Pela monetização do mago no vídeo. Tá. Resumão. Gremory é braba. Você participou do coletivo que a gente fez com o Gremory, né? Eu lembro de você. Sei de quem eu tô. Gente, esse homem ele é gostoso, viu? Bombadão. Gremory é braba. Ganhou o selo no devido metal e incensos e velas sempre que posso. Recebi 3 recados durante o rito. Caralho. Adorei. E claro, o mago é brabo também. Por ser, entre aspas, filho de Lilith, e ela sempre me atender, pedi ajuda a ela. Uma força a mais e uma das especialidades dela, os prazeres ímpios. Abraço, magão. É aquilo, né? Enquanto muitos falam por aí, muitos não, só vi um rapaz aí, né? Um copista aí falando isso. Falando que Gremory vampiriza, que Gremory isso, que Gremory aquilo. Tem uma galera colhendo frutos positivaços de Gremory, né? E eu fiquei triste porque eu fiz 3 rituais coletivos com Gremory. Quando eu fui fazer o 4º, que foi o último, que provavelmente foi o que ele participou, uma galera viu o vídeo da pessoa em questão e isso influenciou
negativamente para muita gente é egrégora. E não adianta, se você quer fazer um ritual coletivo e participar, você tem que fazer acreditando que aquilo vai te dar bom. Se o seu pensamento e a sua visão cai pro lado negativo da coisa, vai dar negativo. Não porque a entidade vai te fazer mal, mas porque você mentalizou mal. E magia é mentalização. Magia é visualização. Magia é acreditar no seu poder, né? Então, eu fico muito triste porque em fevereiro nós tivemos o ritual de carnaval, e no ritual de carnaval eu sempre fiz com Gremory. Amo fazer ritual com Gremory. Eu amo esse satanás. E ela sempre atendeu muito bem, consegue velho da lancha pro povo, traz fogo na bacuria de geral. Mas depois de que isso aconteceu, né, que se não foi de propósito eu não sei o que é, né, mas aparentemente foi de propósito sim, né, pra tentar ferrar o meu ritual, e ele conseguiu de certa forma, eu não fiz mais. Porque é melhor trabalhar com entidades que a pessoa não conhece, porque ela não vai conseguir difamar, né? Então eu fico muito feliz por você compartilhar isso aqui no canal, porque o seu resultado é o resultado de várias pessoas que me relataram coisas positivas referente a esse ritual de Gremory, né? Que tava se sentindo mal, que tava acontecendo coisa ruim, aí fez o ritual e as coisas melhoraram no sentido sexual da vida da pessoa. Magia também é pra isso, né? E que bom que você conseguiu o que você quis. Esse seu relato ele me traz um sentimento misto de alegria pelo que você conquistou, e não só você, como várias outras pessoas, mas um pouco de tristeza também, porque eu infelizmente tive que dar uma pausa nos meus trabalhos com Gremory devido à filha da putagem que fizeram, né, em outro canal aí, falando mal de Gremory e de quem trabalha com Gremory. E isso afetou muita gente que, infelizmente, acaba seguindo os dois conteúdos e não sabe o que pensar, gerou confusão e, infelizmente, prejudicou uma galerinha aí por conta da própria confusão que buscaram. Mas é isso, esse caos ele é maravilhoso, né? Porque mostra que a ação da entidade é geralmente nos trazer esse poder de conquista libídico de volta. E esse magnetismo intenso que você provou, né? É bacana isso. Agios Gremory. E é isso aí, né? Não tenho muito mais o que dizer não, porque isso me traz um sentimento de muita raiva ao mesmo tempo, por motivos que eu já citei, não tenho por que esconder. E é isso aí. Bom, gente, então, avisando, né? Hoje, quando esse vídeo for pro canal, vai ser o dia do rito coletivo de abril, então já não dá mais pra se inscrever, sinto muito quem perdeu, perdeu. Agora sabe lá quando vamos ter outro rito de sabedoria operativa, né? Já agradeço a todos que participarem do ritual hoje. Vai ser maravilhoso, com certeza. Esse anjo ele é muito poderoso. Caso você esteja precisando de trabalho de magia, um trabalho para fazer um ritual para você, para melhorar algum aspecto da sua vida, chama, que o Mago tem agenda para trabalho individual já aberta aí, né? Pro mês de maio, a gente faz acontecer. Também, se você está precisando de uma leitura oracular, scrying, que mais? Pêndulo, tarô e tudo mais, né? Runas e etc, etc, etc. Chama, que a gente tem agenda para maio já aberta também, aqui no canal do Mago. Só me chamar lá na DM do Instagram, do WhatsApp e tudo mais que a gente atende, tá bom? Que mais? Curso de Scrying, se você quer aprender a ter evidências na bola de cristal, o módulo iniciante tá aí já, né? Só você fazer lá tudo certinho, é um curso que você faz no seu tempo, quando quiser, quando der, curso gravado com acesso vitalício, assim como também o curso de tarô, né? Então, caso você tenha desejo, interesse, vontade de ter uma renda extra, aprender o tarô do inicial ao avançado, com várias coisinhas a mais que você não vê em qualquer curso por aí, né? Porque é de cunho iniciático que eu ensino a vocês. Só fazer o curso, só adquirir, que é um curso completão. Esse, claro, mais caro, né? Então é isso, gente. Demais. Fiquem bem. Acreditem na magia que existe dentro de vocês. E falou!